Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professor Washington Lopes e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre os componentes curriculares História e Geografia. Essa aula é direcionada para as turmas do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos lá? Construir conhecimentos, fazer reflexões, vamos lá aprender, vamos junto. A nossa aula de hoje é as conexões entre o rural e o urbano. As paisagens, os ambientes rurais e urbanos, cada um tem um modo específico, tem atividades específicas que acontecem em cada um desses espaços. Mas quais são as conexões? Como é que eles se encontram? De que forma eles se encontram? Quais são as semelhanças e diferenças? A gente vai estudar um pouco sobre isso hoje nessa aula. Portanto, o nosso objetivo. Mas antes disso, antes do objetivo, vocês lembram do nosso último desafio? Qual foi o desafio? O desafio foi: toda vez que você passar por alguém que você não conhece, deseje um bom dia, se for de manhã, boa tarde, se for à tarde, e boa noite, se for à noite. Vocês conseguiram fazer o desafio? Vocês lembraram de fazer o desafio? Quem não fez o desafio, o que é que você acha de fazer, de colocar em prática isso? Quem fez o desafio, o que é que aconteceu? Quando você falou com alguém, seja da sua família, por exemplo, se você não tinha o hábito de desejar bom dia, boa tarde, boa noite na sua casa, para as pessoas da sua família, você começou a fazer? Houve diferença? Como é que as pessoas reagiram? Se você já fazia em casa, se já é um hábito na sua família, mas você não fazia na rua com os estranhos, você fez, o que é que aconteceu? As pessoas reagiram como? Elas gostaram, não gostaram? Elas responderam, não responderam? Professor, por que é que você passou esse desafio? Qual era a ideia? Se vocês se lembram, o objetivo de passar esse desafio era para que a gente visse exatamente a reação das pessoas. Por quê? O mundo, não é? As pessoas costumam, ser um pouco mal educadas e não é comum que as pessoas desejem bom dia, boa tarde, boa noite, digam olá, oi, cumprimentem pessoas consideradas estranhas. Só que quando a gente faz isso, imagina só, você está passando na rua e alguém que não te conhece diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? E você faz, poxa, a pessoa me viu, me desejou bom dia, boa tarde, enfim. Isso é uma atitude de educação e se a gente tratar as pessoas com educação, se as pessoas se tratarem com educação, o nosso mundo se transforma num lugar melhor. As pessoas vão se tratar com mais respeito. E a pergunta então é essa: conseguiu fazer o desafio? Eu espero que sim. Se você conseguiu, como as pessoas reagiram? Espero que tenha sido boas reações, as pessoas tenham respondido também. Bom, então agora sim, o objetivo da nossa aula de hoje é perceber os elementos fixos. Opa, volta, não ainda. Perceber os elementos fixos e os fluxos que identificam e interligam o urbano. Professor, perceber os elementos fixos, o que é isso? São as coisas que acontecem em cada lugar e que porventura dialogam, ou seja, que têm a ver um com o outro. Coisas que acontecem tanto no espaço rural como no espaço urbano, são semelhanças, mas também os fluxos, ou seja, como eles dialogam, o que acontece aqui que vai para lá, o que é que acontece no urbano que chega no rural, quais são as conexões entre esses dois espaços, o urbano e o rural. Você sabia? O mundo nem sempre foi assim. Você sabia que o mundo nem sempre foi assim? Cheio de prédios, de construções, de tecnologia, aeroportos, prédios altos, arranha-céus, muita coisa, carro, computador, telefone. Você sabia que o mundo nem sempre foi assim? Jura, professor? Pois é, sabia que a nossa sociedade nem sempre foi assim? Sabe como era antes? Você sabe como era antes? Há milhares e milhares de anos atrás, como é que os seres humanos conviviam? Como é que as civilizações, as sociedades se organizavam? Você sabe? Vamos ver um pouquinho? Olha, antigamente, como era mais ou menos antigamente? Há milhares de anos atrás. E aí, claro, a história, não é? Lembram das últimas aulas? A história, ela é feita do passado,
né, do presente e a gente olhando para o futuro, pensando o que é que a gente espera do futuro. Então, no passado, os milhares e milhares e milhares de anos que já aconteceram, muita coisa aconteceu na história humana, não é? Na existência do ser humano e na sua convivência com a sociedade. E antigamente, como eu já disse, há milhares de anos atrás, algumas coisas eram mais ou menos assim. Por exemplo, os seres humanos não viviam em casas, não existiam casas. No começo da espécie humana, da raça humana, as pessoas, era comum que elas vivessem dentro de cavernas. Depois se construiu ocas, não é? Casas feitas com madeira, com palha, para só depois as casas serem como a gente conhece hoje, de cimento, de tijolos e de tantas outras formas diferentes. Antigamente, o ser humano ele era nômade. Professor, o que é nômade? O ser humano não morava num lugar fixo como é hoje. O ser humano vivia de lugar em lugar, coletando, extraindo da natureza o que ele precisava, a caça, os frutos, e quando não tinha mais recurso naquele lugar, ele ia para outro e assim ele vivia. Os grandes povos viviam assim. Até que em determinado momento, que é conhecido como Neolítico, os seres humanos passaram a viver perto dos rios. Por quê? Perto dos rios, perto da água, eles tinham tudo que precisavam. E aí eles descobriram como plantar, e aí foram várias descobertas diferentes, e o ser humano se tornou sedentarizado, ou seja, passou a viver em casas. Normalmente as grandes civilizações se desenvolveram perto dos rios, perto da água, porque dali, daquele ambiente, provinha tudo que o ser humano precisava, inclusive para plantar. E aí o ser humano passou a criar animais diferentes, e aí no decorrer da história muitas coisas aconteceram para que hoje a gente tivesse, por exemplo, esse tipo de cenário nas nossas sociedades. Desenvolvimento, tecnologia, não é? Indústrias, fábricas, muitos objetos tecnológicos diferentes, formas de agir e de se comportar diferentes, mas tudo veio da natureza. Há milhares e milhares de anos atrás, era comum que as pessoas vivessem em meio à natureza. Nossos ancestrais era comum que vivessem em meio à natureza. Hoje a gente tem aí, na nossa aula a gente vai estudar o rural e o urbano, a gente tem aqui duas imagens que representam o rural e o urbano. Na opinião de vocês, qual imagem representa a área rural? Olha aí com atenção. Qual das duas? E qual representa um ambiente, né, uma área urbanizada, urbana? O que é que você acha aí? Professor, mas ainda não sei o que é a área rural e a área urbana. Então vamos lá, vamos estudar. Nas áreas rurais é muito comum, é também conhecido como o campo. As áreas rurais, elas são marcadas aí, pela presença em grande parte de elementos da natureza. As áreas rurais são aquelas áreas que são afastadas das grandes cidades. E nas áreas rurais existem diversas atividades que são muito peculiares a essa região, como, por exemplo, a plantação, a agropecuária, a agricultura, ou seja, as ações de criar animais que vão servir para o comércio, animais que vão ser vendidos para ser alimento ou para gerar outro tipo de alimentos, como, por exemplo, o leite, o queijo, os ovos que as galinhas e outros animais produzem. Então, a agropecuária, a agricultura, que é a ação de plantar vegetais, legumes que vão servir para o próprio alimento de quem planta, mas também vai servir para vender, e esses alimentos chegam até nós no urbano, nas grandes cidades também, chega nas regiões que são próximas às áreas rurais, mas também chega nos grandes centros urbanos, nos mercados, nas feiras, por exemplo, e a gente compra e se alimenta do que é produzido muitas vezes na área rural. Tem alguns meios de se locomover também, de se deslocar, que são muito comuns do ambiente rural, como, por exemplo, o trator. Não é normal a gente ver um trator andando no meio da cidade, não é? Não, normalmente os tratores estão lá no campo, na área rural. Por quê? Porque servem aí para ajudar a deixar a terra, o solo fértil para o plantio, para a criação de animais e para diversas atividades que são específicas do campo rural. Algumas moradias específicas, por exemplo, da área rural, que não são comuns de se ver no ambiente urbano.
Sítios, chácaras, fazendas são formas de moradia características dos ambientes rurais. Já nas áreas urbanas, costuma ter um movimento um pouco diferenciado. É muito mais comum a gente ver vários carros, engarrafamentos, barulho, buzina, poluição, gente pra caramba, muitos serviços diferentes, atividades econômicas, financeiras, serviços que são muito maiores do que nas áreas rurais. Então a gente vê, por exemplo, as moradias nos centros urbanos, são prédios normalmente muito altos, ou casas também, com um formato, com um modelo muito diferente do ambiente rural. A gente tem aí, todo um modo de viver característico dos ambientes urbanos que são muito diferentes dos rurais. Algumas características, então, professor, dos ambientes rurais. Quais são essas? Vamos ver, então, algumas informações gerais em relação aos ambientes rurais e urbanos, para a gente perceber as semelhanças e diferenças entre essas duas paisagens, esses dois espaços diferentes. Bom, característica das áreas rurais. O espaço é não urbanizado, ou seja, não tem grandes prédios, grandes construções, não tem um fluxo intenso de carros, não tem aquela correria, aquela agitação, aquele barulho que tem nos centros urbanos. A zona rural, ela é facilmente detectada, pois não preserva os aspectos das cidades, pelo menos não todos. Então a gente sabe identificar o que é o campo e o que é a cidade de maneira muito fácil, porque alguns aspectos são muito diferenciados, como aglomerados de casas, prédios, muitas pessoas transitando, indústrias, comércios e estabelecimentos diversos. No ambiente urbano, por exemplo, é o que a gente vive, tem muitos comércios, muitas atividades diferentes, tem uma dinâmica muito diferente. Existem atividades próprias no ambiente rural. A agricultura, a pecuária, o extrativismo e o turismo rural são algumas das coisas que são feitas no campo, tá? Então, algumas dessas palavras, como extrativismo, a gente já ouviu, pecuária, a agricultura e o turismo rural, ou seja, pessoas que vão para conhecer coisas, espaços e atividades que só existem no ambiente rural. Por exemplo, andar de cavalo. Tem gente que vai ao campo ou vai em algum lugar que tem características rurais para poder, por exemplo, andar a cavalo, já que na cidade é tão difícil. Embora a gente veja assim pessoas andando a cavalo na cidade. E esse é um elemento que existe tanto no rural como no urbano. É uma semelhança já. Fica a dica aí para o nosso próximo desafio, hein? Lá no final. A paisagem da zona rural predominam as plantações, árvores em maior quantidade, estradas de terra, rios e propriedades muito maiores do que nas cidades. É verdade, no campo, a paisagem é muito comum a gente ver muitas plantações. Já imaginou você ver no centro da cidade do Paulista ou no centro da cidade do Recife uma plantação assim bem grandona no meio da rua? Seria muito esquisito, não é não? Pois bem, é na área rural que existe de maneira mais comum esse tipo de atividade, a plantação, por exemplo. Árvores em maior quantidade. Ô professor, mas olha, eu conheço um lugar no Paulista que tem muitas árvores. Sim, existem esses locais que tem uma concentração muito grande de árvores. Inclusive costumam ser locais protegidos. Mas na zona rural, as árvores elas são encontradas com muito mais facilidade. Por quê? Porque elas são mais próximas do campo, são mais próximas das áreas verdes, das áreas naturais. O que mais? Tem uma grande quantidade de estradas, não tem tanta pista, calçada, pavimentada, como tem nas zonas urbanas. Nas zonas rurais tem muito mais áreas de terra, estradas de terra. Ok. E é marcado o tempo nas áreas rurais, é marcado pela luz solar. Por quê? As atividades nas zonas rurais, elas são muito mais comuns acontecerem de dia. Quando vai anoitecendo, é normal que as atividades se encerrem, se cessem, para que as pessoas possam retornar para suas casas, descansar e se preparar para um dia posterior, um novo dia de trabalho.
Ok, então quando anoitece, normalmente as pessoas vão para casa, se retiram e as atividades se encerram no campo. Isso é muito comum. Professor, mas se existir alguém que, mesmo morando na zona rural, gosta de trabalhar de noite? Sim, isso pode existir sim. É mais uma semelhança com o urbano. Mas, de forma geral, é mais comum, é mais natural que as pessoas no campo, quando acabou a luz do sol, encerra-se as atividades e vai todo mundo para suas casas. Bom, vamos ver agora então algumas características dos ambientes urbanos. E, como eu disse antes, é da zona rural que vem muitas coisas que são encontradas na cidade, como, por exemplo, as frutas e legumes que a gente encontra nas feiras e nos mercados. Esse é mais um exemplo de conexão entre o ambiente rural e urbano, porque, embora eles tenham diferenças, eles não são distanciados, não é uma coisinha lá, uma coisinha cá, não. Eles dialogam, tá? Eles têm relação. E aí, esse é um exemplo. E agora sim, característica das áreas urbanas. Vamos ver um pouquinho algumas características que são muito comuns, né, das áreas urbanas, ou seja, dos grandes centros de população, dos grandes centros de cidades, dos grandes ambientes onde as pessoas já estão ali convivendo com maior intensidade, com um fluxo maior de serviços, o barulho é diferente, as atividades são muito plurais e diversas também nos ambientes urbanos. Então, no ambiente urbano, há uma intensa atividade de trabalho em indústrias, comércios, escritórios, dentre outros. Se você for no centro da cidade do Paulista, você vai ver isso, né? Um monte de estabelecimento comercial diferente, loja uma do lado da outra, gente indo e voltando, uma loucura, um barulho, meu Deus do céu. Os centros urbanos normalmente são assim. As pessoas se deslocam, em grande parte, usando transporte público. Não é muito comum, nas áreas rurais, a gente ver, por exemplo, aquele engarrafamento de carros que vimos na imagem anterior. Mas, no centro urbano, é muito mais comum as pessoas andarem de carros ou de transporte público. É comum que muitos trabalhadores nos ambientes urbanos e estudantes passem o dia longe de casa. Muitos fazem as principais refeições do dia, inclusive, não é? Perto dos seus trabalhos ou dos lugares onde estudam. No ambiente rural é mais comum que as pessoas parem no momento do almoço para almoçar, né, no lugar onde estão fazendo as atividades, ou que à noite, por exemplo, eles vão para casa. Já no ambiente urbano, essa questão de tempo que a gente se orienta na luz do sol, no ambiente urbano é diferente. Se no rural, quando o sol vai se pondo, as pessoas vão para casa, encerram as atividades, é comum isso. No urbano, tem muitas pessoas que trabalham à noite, porque o tempo de trabalho na cidade não é medido pela luz do sol. Mesmo entrando o horário da noite, é comum que as pessoas trabalhem muito também à noite. É uma diferença em relação ao espaço urbano. Rural. Bom, e agora sim a gente vai testar os conhecimentos. Professor, muita informação, não é não? O que é que você acha? Deu para aprender alguma coisa? A gente vai testar os conhecimentos de vocês agora. Vamos fazer uma atividade? Uma pergunta. Será que vocês sabem em que região do país há o maior número de pessoas vivendo em áreas urbanas? Será que você sabe qual é a região do país que tem pessoas vivendo em áreas urbanas em maior quantidade? Será que é no centro-oeste? Será que é no norte? Será que é na região nordeste? Será que é na região sudeste? Ou será que é na região sul? Vocês sabem que o nosso país, não é dividido em regiões. Temos 5 regiões da nossa que compõem, né, o nosso Brasil, o nosso país. São a região centro-oeste, região norte, região nordeste, sudeste e sul. Em qual dessas regiões está concentrado o maior número de pessoas que vivem no campo, que vivem em ambientes rurais? Você sabe? 5 segundos para vocês pensarem. Centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul. O que é que você acha? Vamos conferir a resposta? Será que vocês acertaram? Olha aí uma imagem que mostra uma paisagem, não é, de um bioma muito conhecido por nós aqui do Nordeste. É o bioma, não é, da Caatinga, que é característico da região Nordeste. Então, portanto, a resposta da pergunta, onde tem mais brasileiros e brasileiras desenvolvendo atividades rurais, é no... Tcharam! No Nordeste. Pois é.
boa parte da população brasileira está concentrada em atividades rurais, vive em espaços rurais aqui no Nordeste. Você sabia disso? Papai e mamãe sabia? Pergunta, mamãe, você sabia disso? Papai, você sabia disso? Pergunta quem está aí perto de você se sabia disso. Se não sabia, está sabendo agora. Antes de a gente encerrar, que tal só mais um desafio? Mas esse desafio não é para agora, é para vocês fazerem logo depois dessa aula e me contarem aí na próxima aula se vocês conseguiram fazer. Que desafio é esse, professor? Você consegue identificar no teu bairro ou na tua cidade elementos que são mais comuns nos espaços rurais, mas que também são vistos no espaço urbano? Se você prestar atenção nessa aula, eu dei um exemplo de algo que é muito comum no espaço rural, mas também está presente no ambiente urbano. Que exemplo foi esse? Você lembra? Você pode pesquisar outros exemplos também. Topa o desafio? Vamos lá? Pois bem, para concluir então, queria deixar essa mensagem para vocês, o rural e o urbano se complementam. Quem vive na cidade não é melhor do que quem vive no campo. E quem vive no campo também não é melhor do que quem vive na cidade. Campo e cidade se complementam, a gente dialoga e ambos os espaços são importantes para a manutenção da nossa convivência, da nossa sociedade, ambos são importantes para as transformações que a gente precisa no nosso dia a dia. Ok, crianças? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima!